Estamos de volta com mais um episódio da terceira temporada da série Causos de Condomínio, um oferecimento do Síndico Net em parceria com a Eletromídia. Eu sou Catarina Anderaus, editora-chefe do Síndico Net e síndica do meu condomínio. E aí, vocês já conferiram os 2 primeiros episódios dessa temporada? Os temas são tretas de garagem e causos de WhatsApp. Então, se você ainda não viu, corre lá no nosso canal e confere, porque estão muito divertidos. E para o papo de hoje, nós reservamos um assunto que rende muita disputa em condomínio: reformas, obras e vazamento entre unidades. E os convidados são Bruna de Souza, síndica profissional especialista em governança e hospitalidade. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, podendo participar desse momento incrível e trazer os causos aí dos nossos condomínios. É isso. Temos também a Grace Rosa, que é administradora e síndica profissional. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez na Eletromídia e contribuir, com os condôminos e com a parte condominial. Bacana. E Jacques Buchatsky, que é advogado especializado em condomínio, e ele participou das 3 temporadas de Causos de Condomínio, então uma figura aqui mais do que querida entre nós. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu continuo sempre aprendendo aqui, volto para casa com um monte de anotação. Que legal. E a gente tem uma participação super especial para esse episódio, que é a nossa plateia. E essa plateia tem causo de reforma, de vazamento para contar, então logo a gente vai passar o microfone ali para eles. E eu acho que todo síndico recebe reclamação de vazamento de um apartamento para outro todo ano, pelo menos comigo lá, todo ano tem um caso, né? E parece que a Bruna teve que fazer uma caça ao vazamento que foi assim daquelas para chamar até caça-fantasma, né, Bruna? Foi bem isso mesmo, né? Foi surpreendente e, de certa forma, assustadora, né? A gente recebeu, é comum, né, a gente receber essas notificações de vazamento. Olha, começou aqui uma manchinha de vazamento, começou um pontinho de vazamento, e aí a gente recebeu essa informação da unidade. Geralmente nós verificamos se é de uma unidade para outra, para poder fazer a instrução, só que nesse caso, nesse prédio, a gente faz um procedimento de o próprio zelador já entrar, a nossa equipe de manutenção já entrar para fazer a verificação, para já identificar a origem, para a gente poder diminuir o tempo, né, na descoberta, né? Com isso, uma unidade acima, a gente entrou nessa unidade acima, e foi ali que a gente começou a caça ao vazamento, né? Na unidade de cima, não tinha aparência de vazamento, mas a gente escutava um barulho por trás do shaft, do chuveiro, que é a parede atrás do chuveiro, onde passa o encanamento. Então, ali era oco, né? Porque é normal as construtoras fazerem isso agora para a gente poder ter uma abertura ali. E escutava-se a pingadeira ali. Então, resolvemos acessar por ali e vimos que estava vindo acima. Com isso, a gente começou as unidades de cima. E a gente achou engraçado, porque as unidades de cima não tinham comunicado nada de possível vazamento, de nada de marca, de nada. E aí a gente foi marcando, agendando, pedindo para os moradores, e a gente sabe o quanto é difícil você agendar com os moradores, eles não querem fazer no horário comercial, enfim, aí começamos a nossa saga. Até que 5 apartamentos acima, que a gente resolveu entrar no banheiro, o banheiro estava todo, mas todo mofado. Nossa. Então, assim, era algo que foi, assim, surpreendente. Eu fiquei assustada, porque eu não imaginava que parecia, né, como se tivesse abandonado o apartamento. Mas não, tinha morador, normal. E aquela tava parede toda verde. Toda verde, toda verde, o teto também estava, porque como ficou úmido, estava originando ali o vazamento, o banheiro é pequeno, ventilação mecânica, então não tem tanta ventilação, então estava super verde. E aí a gente achou estranho e começamos a abrir ali. De fato, a origem do vazamento era ali. Só que me surpreendeu a pessoa não ter comunicado a gente, algo que a gente resolveria em muito menos tempo, porque, né, se você já tivesse comunicado que já estava ali um pontinho verde inicial, a gente já teria descoberto muito tempo, assim. Mas me surpreendeu A não pessoa ter viver na insalubridade, na né? insalubridade. E não, pelo jeito, né, não era alérgica, não era uma pessoa alérgica, porque senão no primeiro momento, no primeiro esvio, já teria Tava teria correndo na tava sua correndo. orelha, síndica, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí foi 5 apartamentos acima, a gente conseguiu descobrir esse vazamento. Nossa, que coisa. E cano, ele é mais um clássico da confusão em condomínio.
e faz parte dos 5 Cs do condomínio. Faz. E, Jax, quais são as responsabilidades do condomínio nos casos de vazamento? Na minha opinião aqui, a Bruna ela foi super proativa, porque ela poderia ter falado, olha, conversa com o apartamento de cima e vão conversando. Foi super diligente, parabéns. Obrigada. É que nesse condomínio a gente acaba tendo, né, um histórico grande ali de vazamentos. Então, a gente já resolve intermediar isso para o atendimento dos moradores e a gente já vai fazendo essa diligência para pelo menos direcionar os moradores nesse sentido. Mas essa história da responsabilidade é terrível, né? Porque tem um caso lá que eu assisti, que é o seguinte, tem um condomínio bacana, etc, 2 apartamentos por andar, tá tudo ok. Alguém comprou, sei lá, o 8º andar, estou chutando, é por aí, se não for o 8º é o 9º. Comprou o 8º andar, reformou, mudou e começaram as agruras do síndico, né? Seu síndico está vazando. Seu síndico, além de vazando, está fazendo um barulho. Sabe aquele barulho do chicote, da descarga? Está fazendo um barulho, né? Seu síndico está um barulho insuportável, insuportável. E os síndicos em geral atendem as pessoas, né? Não tem ninguém que está contra nada disso. E vai lá, procura e não acha, e muda não sei o quê. Aí o engenheiro fala, não, se mudar o respiro, muda o respiro. Não. Continuava a reclamação. O curioso é que um outro condomínio já tinha morado nesse apartamento e nunca tinha reclamado de nada de lá. Tudo bem. A pessoa entrou com uma ação judicial para responsabilizar o condomínio. Eu achei interessante, esse me perguntou a responsabilidade do condomínio. Eu achei interessante que a resposta do condomínio foi muito clara. Fala, olha, se tiver barulho, eu quero descobrir, óbvio. Só que eu desconfio que não tem barulho. De qualquer jeito, está aqui tudo que eu fiz. Eu contratei um engenheiro, contratei um encanador, contratei não sei o quê, mudei o respiro e até hoje não funcionou. São 2 ou 3 meses de trabalhos à procura do problema, não é? Não achamos. Foi interessante, porque o juiz havia dado uma liminar, uma ordem para imediatamente o condomínio tomar uma providência. O condomínio mostrou que já tomei as providências, não achei. O juiz revogou a tal da ordem e falou, vocês procurem. Muito bem, aí é que vem o pior. Procurem. Acharam. Essa condômina, quando fez a reforma do apartamento, pinta a sala, pinta isso, troca a pia, não sei o quê, mudou os encanamentos do banheiro. Inclusive, é bom lembrar que as colunas são área comum do condomínio. Eu não posso chegar e mexer na coluna. Eu preciso pedir autorização, ver se tecnicamente está correto. Inclusive, a localização da coluna. Ela fez um Y lá na coluna. Provavelmente é daí que vem o barulho, seja como for, é uma coisa nova. Acabou sendo terminada a ação judicial em favor do condomínio, a condomínio perdeu, mas também nos levou a mais uma coisa, que é ter feito obra sem autorização, sem ART, sem engenheiro, sem comunicação ao Nenhum síndico, responsável técnico. nada. Então, vai dar ruim. Se eu não pego alguém que saiba fazer, a chance de dar errado é muito alta. E o condomínio, óbvio, não vai responder por bobagem dos outros. É isso. Nossa, então quer dizer que ela moveu a Caso de São ação e Paulo. acabou revertendo Foi. ali. Caso de São Paulo. Então, que é uma pena, é um trabalho para todo mundo. Então, um horror, né? Uma coisa que eu tenho, não dúvida, mas eu acho que eu acho que a gente precisa expor que existem as responsabilidades independentes de culpa, né? Porque os problemas dos vazamentos, quando a gente aponta que há um vazamento na unidade, nesse caso teve a obra, ela mexeu. Mas e no caso que não tem obra, que acontece de vazar, tanto às vezes da prumada, que aí é a coluna, e aí sim eu entendo que é a responsabilidade do condomínio, e temos os casos de ramais. E aí, só que as pessoas não entendem isso, que existe a responsabilidade. Exato, existe a responsabilidade independente de culpa. Você não precisa causar o vazamento para você ser responsável por ele. É interessante isso que você está colocando. As pessoas deviam lembrar do apartamento mais ou menos como lembram do carro. Não é? O meu carro, eu adoro o meu carro, mas ele está com 20 anos, começa a furar uns negócios, trocar pneu. Né? Manutenção, eu preciso manter. E pode ser que o meu apartamento esteja igual. Tem que alterar. Não tem jeito. Os equipamentos, os materiais, eles têm vida útil. E o pessoal esquece isso, acha que é eterno. Forma técnica dizendo até qual é a vida útil de cada item. Eu não sei de cor, mas está lá na ABNT. Olha, isso aqui dura 5 anos, isso aqui dura 50. Então,
E o empreendimento imobiliário, ele é construído com uma previsão de 50 anos de vida útil. Ou seja, o meu prédio, por exemplo, está com 43, 44 anos. Se a gente não vai fazendo as manutenções obrigatórias, Cai. o que que acontece? É isso. Vai acabar. Daqui 7 anos ele já estaria Exatinho como o prontinho seu para demolição. carro, exatinho como o seu iPhone, que você não entra mais no programa. É a mesma coisa. Sistema operacional que não é mais compatível. E eu sei que na plateia temos uma pessoa que quer a palavra para contar um caso de vazamento super recente. Boa tarde, meu nome é Maiara. Na sexta-feira começou meu caos de um vazamento. Eu vi no grupo de WhatsApp que estavam perguntando eu moro no 9º, do 5º andar até o 8º. Moradores do 52 até o 82. Eu pleníssima, nem quero saber o que é. E aí, quando foi na sexta-feira, o porteiro me ligou, olha, a construtora está aqui e vai subir em todos os apartamentos para ver vazamento. Tudo bem, minha casa não está vazando nada, não tem nada. É um condomínio novo. O prédio foi entregue ano passado. E aí, ele falou, tá vazando alguma coisa? Você viu? Não, fez os testes, tchau, foi embora. Eu falei, obrigado, Deus, foi embora. Daqui a pouco ele volta, moça, o vazamento está vindo daqui, do seu apartamento. Eu falei, mas da onde? Porque aqui não tem água, não tem nada. Falou, então, é embaixo. O que aconteceu? O cano da pia da cozinha, da minha pia, ele saiu do lugar e estava vazando embaixo, no apartamento de baixo. Então, o apartamento de baixo estava completamente alagado. O 8º, o 7º e o 6º não tinha água e o 5º também estava alagado. Aí eu falei, mas como que foi? Aí eles explicaram, falou, olha, a água ela procura algum lugar ali para passar, então provavelmente estava vedado ali bem o 7º e o 6º, por isso não caiu, e foi para o 5º, mas o 5º foi o que mais estragou de alagado. Tudo bem, aí eu falei para o rapaz do apartamento, tá, mas o prédio não tem nenhum ano, né? Entrou a questão da garantia. E de imediato ele falou, você não tem mais garantia porque você fez a reforma. Você colocou a pedra da pia, eu falei, não tem como eu não colocar. E o piso não tem garantia. Mas a minha dúvida obviamente, eu paguei alguém ali para resolver, porque eu não ia deixar a casa das pessoas alagadas. Mas, de alguma forma, eu me senti... não foi nem desprotegida a palavra, né? Porque ele falou assim, não tem garantia, a construtora não vai arcar, mas eu faço por fora, o valor é tanto. E aí a minha pergunta... Como que eles validam? Não tem um laudo da construtora? Como que eu vou saber se realmente fui eu que mexi no cano? Eu mudei em dezembro, então tem 4 meses. Se eu tivesse feito, se fosse da obra, já estaria alagada há muito tempo. E só foi dar o problema agora. Então, eu me senti como se fosse lesada, assim. Não vamos arrumar, não tem garantia e eu faço por tanto. E aí eu resolvi pagar para... Consertar. Exato, por conta dos outros moradores, mas eu fiquei assim, até hoje, né? Porque foi agora sexta, indignada. Que eu falei, será realmente que o problema era eu? Pelo que eles me falaram ali, né? Eu perguntei para alguns engenheiros, eles falaram, a construtora deveria colocar borrachas no cano, né? Ou uma abraçadeira para que o cano, mesmo que, de alguma forma, para que ele fique firme. O cano está solto. Então, qualquer pessoa que mexe ali, o cano pode soltar. Isso não é culpa sua, porque ele vem por dentro. E aí eu fiquei de mãos atadas, mas acabei pagando e ainda vou ter que pagar para pintar os outros apartamentos. Jax, está parecendo um caso de vício construtivo, não é não? O problema todo, Maiara, é que lamentável, não estou dizendo que você agir diferente, tá? Lamentavelmente nós não temos mais como provar nada. Porque você já consertou. Mas eu tenho a conversa de Né? WhatsApp que eu falei com o prestador. Então, em princípio, eu acho que a consultora tem sim responsabilidade nisso. Tá? Foi um defeito, um vício, tecnicamente falando, era invisível, né? Então é o que se chama de não aparente. Tá? Provavelmente teve aí um desatendimento ao a gente chama de estado da arte. Eu não vou construir hoje uma coisa com a tecnologia que se usava na época das pirâmides. Certo? É diferente a construção. Tudo evoluiu, exceto a força dos caras para construir aquela... Não sei como é que era. Mas fora esse mistério, né?
Óbvio que o cano de hoje é melhor do que o cano da época. Aqueles aquedutos romanos só existem como antiguidade, não iam funcionar tão bem hoje. Isso aí chama estado da arte. Óbvio que foi tudo desenvolvido, é por isso que a maioria dos prédios não deve ter esse tipo de problema, e se teve, pode ter sido um erro ainda na construção, pode ter sido um erro, uma falta de um cano adequado, um cano bom, etc., uma tubulação, como queira. Tá? E é interessante saber também como é que foi construído o prédio. Falando de prédio, deixa eu aproveitar. Eu descobri há pouco tempo que tem um negócio, eu não sou engenheiro, que chama caixão perdido, Ah, Uhum. sim. né? Que não é aqueles filmes de funeral. Mas é um lugar feio, insalubre. Então, o que é isso? O prédio é construído e tem um vácuo entre 2 andares, tem um lugar lá. Por azar, esse caixão perdido estava embaixo da piscina da cobertura. É o caso do meu prédio também. Teve um Não é o seu, vazamento. hein, que eu tô Não é contando. o meu, mas teve isso. Já se Não deu identificou. outra, não deu outra. Daqui vazou para cá. Briga, até alguém achar o tal do Caixão perdido. que é culpa de quem? É do condomínio daqui? Não. É daqui? Não. É da construtora. E aí a construtora provavelmente não fez nenhum alçapão, nenhuma porta de acesso para poder investigar, que foi exatamente o caso do meu prédio. Tinha lá uma infiltração no subsolo, ninguém sabia o que era, e ficaram naquele... Ai, parece que tem um caixão perdido. E ninguém foi atrás do caixão perdido. Aí eu fui. Quando eu virei síndica, eu fui atrás e descobri o Mas é caixão perdido. difícil. Quem apurou isso foi um perito que a gente chamou. Ele foi até presidente do IBAP. É um cara de altíssimo. Mas olha a confusão, porque não falaram que tinha o tal do caixão perdido. Só pegando um gancho aqui no Dr. Jackson, e o que ela disse como condômina, é importante nós, quanto síndicos, quando assumimos um prédio, principalmente implantação, quando vocês estão falando de caixão perdido. Eu implantei um prédio faz 1 ano e meio, é um prédio de 400 unidades, e que existia um caixão perdido, mas não existia o acesso. Olha a importância de um síndico ter conhecimento, buscar assessoria de um engenheiro para receber um prédio e receber com garantias efetivas da construtora e que elas vão ser cumpridas para a gente não ter essas surpresas no meio do caminho. E nessa vistoria que eu fiz, o engenheiro que me assessorava fez com que a construtora fizesse a abertura de um alçapão para que nós tivéssemos acesso, porque eu estava fazendo monitoramento do edifício garagem e esse caixão perdido ficava no edifício garagem de 6 andares. E como que eu teria o acesso e estava com vazamento na garagem. Então, olha a importância de adquirir conhecimento, de ter um estudo sobre o prédio antes de assumirmos como síndico e os condôminos. Como que eles ficam vulneráveis nessa parte dos vícios construtivos? Porque na maioria dos empreendimentos, quando eles são entregues por pessoas que não têm conhecimento, que são os condôminos. Se eles não têm condição de pagar um engenheiro para acompanhar no dia da vistoria, eles acabam aceitando o que não é visível aos olhos, e a gente só se depara com a surpresa quanto condômino, que eu também sou condômina, quando usamos a coisa. E aí a gente vê as dificuldades. Como ela disse, como ela vai saber se o problema era dela ou se foi um vício deixado da construtora e que atingiu após talvez uma reforma que ela fez? Não sabemos. Para isso precisa de um engenheiro técnico para poder desvendar todos esses mistérios que encontramos nas construções civis. Infelizmente, é a nossa realidade no mercado. Mas é mesmo, você está tocando um ponto que é essas entregas dos condomínios. Todo mundo, quer dizer, todo mundo, muita gente já foi. Você deve ter ido na sua, né, Maiara? Sozinha. É uma festa. Não tinha engenheiro. Não. A mas maioria não tem. Ninguém vai com ninguém, não. Olha, o meu E é- prédio me é. surpreendeu, doutor. Eles em peso, dos 400, eu vou por pelo menos 300, contratou um engenheiro para Mesmo? isso. Olha que E legal. eu achei isso importante. E a entrega demorou 3 meses, porque a minha vistoria, que era para acontecer em 1 semana, eu levei 2 meses. Porque aí eu ia lá e falava, olha, precisa melhorar nisso. E mesmo eu fazendo tudo isso, ainda algumas coisas Não é nem que escaparam, eles simplesmente não fazem, porque não está no memorial. É assim, não está na norma, nós vamos entregar assim e acabou, porque é o projeto do prédio. E aí, como que você vai discutir isso? Aí você não entrega o prédio, as pessoas estão ansiosas para recebimento da chave? Tem o prazo de tem atraso. prazo. Então tem tudo isso. Como que um síndico tem propriedade para simplesmente falar que não vai receber um prédio? É difícil. E aí entra o quê? Que eu não deixo de ter uma assessoria jurídica.
para embasar e a gente documentar como nós estamos recebendo para as garantias futuras. Eu acho bacana, se me permite, é exatamente isso. Naquela festa da entrega foi uma festa, não foi? Uma festa. Tem salgadinho, tem champanhe, vinho branco, não é? Fogos de artifício. Fogos, tem tudo isso. Aí vão lá os caras vender armário que você pode construir. É tudo muito bacana. Mas eu acho que devia ser uma coisa dura. Não é para ser bacana. Tem que ser duro. Tem que ser um engenheiro olhando o que nós estamos recebendo. São duas coisas que não pode faltar. Um engenheiro de um lado e o advogado do Um outro. advogado Certo. dizendo, olha, pode São- assinar, não pode assinar. Tá certo, não tá certo. É um momento que vai mexer com a tua vida naquele condomínio para sempre. É. Esse que é o ponto. E quando parar de mexer com a tua, vai mexer com o cara para quem você vender a tua unidade. Verdade. Então, é muito importante. É uma Não pra herança, ser- né? É uma herança. É uma herança. Não é para ser festa. E ela pode ser boa ou ruim. A minha dúvida, eu até questionei no WhatsApp, né, o técnico, que era um terceirizado, que parecia uma venda casada. Olha, não tem garantia, mas eu tô aqui para resolver. Eu falei, não, vou fazer com você. Faltou Só- ética Só nesse por conta caso. disso, né? Porque Né? eu falei, quem me garante que, né? E aí eu fiz com outra pessoa, mas a dúvida é, quando tem um vazamento, não é obrigação da construtora, então, te dar essa negativa, nem se for por e-mail, olha, não vamos cobrir por isso, isso e isso. Eu não tive, assim, foi o retorno de um terceirizado que falou assim, olha, eu tô falando com fulano no WhatsApp, ele disse que você perdeu a garantia mesmo. E aí eu fiquei assim, ó, Então, realmente me senti lesada e como se fosse uma venda casada, ó. Não vamos, mas tá aqui o serviço, vou resolver agora. Eu falei, não vou fazer com você. Porque cobrar da E fiz com construtora, outra pessoa. sim, deve cobrar da construtora para ter um respaldo. Porque vamos supor que você não tivesse condição de pagar as unidades abaixo. Porque não é só o seu imóvel que prejudicou. Porque todo vazamento, ele prejudica a edificação, né? Molhou, prejudicou a parte estrutural do prédio. Então, você não só causou um dano, você, quando eu digo, porque partiu da sua unidade. Você não só causou um dano na sua unidade, mas causou de terceiros. E se você não tivesse financeiramente condição de fazer a correção nos apartamentos de baixo? Então, para ter um embasamento legal, o doutor me corrija aqui se eu estiver errada, o certo, a negativa vir da construtora, com todas as pontuações, o porquê que negou o atendimento, e caso você, quanto condômina, quiser exigir os seus direitos, eu acho que nada além do menos é um engenheiro, te dando um laudo, vistoriando e falando, olha, o princípio do vazamento partiu disso. Aí vai saber se foi um problema prejudicado pela sua reforma, seja da pia, seja que você deslocou por falta de conhecimento, ou se realmente teve um problema de vício construtivo. Porque só alguém técnico que vai poder te instruir o que fazer e como fazer. é verdade. Os técnicos são necessários na vida da gente. Isso que eu... E não só nisso, né? Tem uma série de atos jurídicos ligados a imóveis que a ideia é sempre estar auxiliado por alguém que sabe das coisas. Um engenheiro, um arquiteto, às vezes até um financista. Olha, você está calculando o juro errado. Vocês nunca viram esses anúncios, né? Tipo, calcule o juro do seu financiamento, diminua. Às vezes foi mesmo. Às vezes foi mesmo. Precisa de um cara que sabe o que está fazendo. Nesse caso, em que ela foi lá, contratou uma pessoa que, né, que fez os ajustes que eram necessários, ela poderia ter feito isso, ela teria que primeiro ter falado com a construtora, para a construtora ir lá e fazer a inspeção e averiguar. Eu sempre oriento os meus condôminos quando está no prazo de garantia, e a garantia depende muito do que está no memorial descritivo, e tem garantias que as construtoras colocam que já perdeu o condômino, mas na realidade não perdeu, porque a lei ampara o condômino em certos vícios construtivos, mesmo que no manual do proprietário esteja falando, 6 meses elétrica, 1 ano para piso, e entre outras coisas que eles colocam nesses manuais que é entregue para o condômino. Então eu entendo quanto síndica, que deveria ter primeiro documentado para a construtora, conversado com o síndico do prédio, ele orientado os demais condôminos também documentar, que é assim que eu procedo nos meus prédios, todo mundo documentando e tendo todo mundo um aval, porque todas as unidades foram atingidas. E se houver a negativa, aí contratação do engenheiro técnico que vai poder fazer um laudo embasando de fato o que ocorreu, antes de sair fazendo o conserto. Por mais que é um dano que é insalubre, que ninguém quer ver a sua casa vazando, e olha que eu posso contar aqui que eu tenho um monte de causos de todos os meus prédios, a maioria tem problemas de vícios
prédios construtivos e prédios antigos, assim, que já foram entregues, que já passou dessa fase de garantia de 2 anos, de 5 anos, mas que ainda permanece os vazamentos. Então, assim, e até hoje os moradores são penalizados por isso, porque simplesmente escuta a negativa e não vão atrás, porque aí talvez é mais fácil resolver e tirar da frente. Ok, talvez seja mais fácil, mas é o que a gente recomenda? Não, porque senão sempre vai ter isso, se nunca ninguém parar. O que a gente está falando, putz, eu me sinto na minha casa, falando para minha família de não advogados. É o seguinte, o nosso país é muito burocrático. Não vale nada a palavra de todos nós, mas vale um papelzinho. Então eu preciso de protocolo, 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 protocolo que eu te entreguei o leite na sua casa, porque senão não provei que entreguei. E lamentavelmente é isso. Agora eu também entendo assim o teu aborrecimento, a tua encheção. Pô, vou ter que correr atrás daquela firma porque eu quero que se exploda, né? Eu acho chato mesmo, né? Mas o nosso país é burocrático, sem prova. Se você for num advogado reclamar dessa história, a primeira coisa que ele vai te pedir é: deixa eu ver o WhatsApp que você mandou para a consultora, deixa eu ver a resposta dela, deixa eu ver o seu protocolo. Ah, não tem. Então, Sem provas a gente não consegue, né? a nossa palavra, lamentavelmente, vale muito pouco. Eu acho que o que ela falou de toda essa questão, e quando a gente decide resolver realmente, é assim, quando os moradores descobriram que era no 92, pronto. Então assim, olha aqui o vídeo, olha a minha casa, como tava, preciso resolver hoje, olha o mau cheiro, tem que ser agora. O cara já tá vindo, aí chega uma hora que você fala assim, gente, eu tô sem pia, eu não posso lavar louça, porque se eu abro, vai vazar lá embaixo, e aí as pessoas começam a te pressionar. E aí você também olha pra casa delas e fala, meu Deus do céu, aquele armário planejado foi 10 mil, meu armário, já falei, se cair mais uma gota aqui, vai estragar. Aí você fala, é melhor eu pagar, ó, vou pagar agora, tira tudo daí, desmonta tudo e faz. O meu síndico, ele nem sabe disso. Eu não falei com ele sobre. Se ele sabe, ele não me chamou também. E isso realmente parece que é uma prática da construtora, tá? Parece que ela não faz só comigo. E é aí que eu falo que a gente se sente... Não foi o valor. Eu me sinto realmente coagida e lesada por isso. Eu falei, gente, eu tô indignada, Mas eu realmente. acho ainda que o seu caso dá tempo, tá? É isso. Eu acho não, eu tenho certeza, eu falo isso assim aqui até com um pouco de propriedade, de tudo que eu vivi na sindicatura durante esses 10 anos, que eu acho que o seu caso é muito recente, a construção do seu prédio, pelo que você falou, é uma construção nova, pode vir a acontecer com os demais, e você documentando o seu para o seu síndico e para a construtora, não só amparando você, mas os próximos que podem vir a acontecer. Então você vai estar ajudando inclusive seus vizinhos. Então eu acho que você tem que buscar outras alternativas. Já vai ser daqui com uma lição de casa, né? É. Chegar e documentar tudo, fazer todo o Documenta, relato, manda para a tudo. construtora, para o síndico. E em questão de provas que ele falou, né? Eu tenho o WhatsApp do técnico, que é terceirizado, mas ele me mandou os vídeos. Ele, ó, tá aqui o vídeo do cano, então eu tenho o vídeo dele mesmo. E aí eu tenho ele falando, olha, ele falou mesmo que é negativa. E aí em uma das partes ele fala assim, você vai querer que eu faça? Porque aí eu já tô aqui na loja de construção e já compro material. E aí eu falo assim, vai ficar só esse valor mesmo ou tem algum adicional? Então eu tenho provas ali, né? Mesmo que por conversa, né? E agora, falando ainda em obras, mas obras herdadas, obras mal feitas. Grace, você tem uma aí para contar pra gente, não tem? Tenho. Obras são difíceis, né? Qualquer obra dentro de condomínio, seja fachada, seja impermeabilização, seja qualquer obra, cria um transtorno, uma certa insegurança. Por quê? As pessoas entendem que o síndico, e não está errado, né? Síndico tem que ser multifacetário. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento de cada item dentro do segmento condominial, para que você não seja lubridiado lá na frente, para que você não seja enganado nas vendas que prestadores de serviço possam fazer, né? Vendendo coisas que talvez não sejam necessárias, e para que a gente possa receber o empreendimento à altura dos condôminos e fazer com que os sonhos deles não virem frustrações, né? Eu estou fazendo obra de fachada, acabei de terminar uma obra de impermeabilização de 7 torres, que foi herdada pela construtora, uma manta luminizada, que ela tem menos tempo de durabilidade,
como nós estávamos falando, do tempo útil, né? Então tem menos tempo, mas também se não tem as preventivas, elas passam a ser as corretivas. E é onde gera todo o transtorno e um gasto maior e um estresse dentro de um segmento condominial, porque os condôminos entendem. Quando eles vão adquirir o empreendimento, vê tudo bonitinho, tudo pintadinho, só que vê o por fora, não vê o dentro, né? Porque não é mostrado isso para eles. Então, qual que é a nossa expertise quanto síndico? Vistoriar, ver se está tudo dentro da norma, da BNT, para ver se está sendo entregue o empreendimento. Esse empreendimento que eu fiz, ele tem 14 anos de existência, vai fazer agora em abril. As 7 torres estavam vazando de minar água quando chovia, minava água nos corredores e, consequentemente, abalando toda a estrutura. E abalando a estrutura, a gente tem uma tendência ao solo ceder e tudo mais, e que a gente tem esses casos nos noticiários aí por falta de manutenção em prédios, né? Então eu me preocupo bastante em relação a isso aos meus prédios que eu tenho hoje na minha carteira, justamente para poder ter uma edificação sólida. Então nós fizemos as 7 torres, impermeabilizamos, porque quando eu cheguei nesse condomínio, todas as antenas por assinatura estavam furadas, mantas. E aí faltou o quê? O acompanhamento das gestões que passaram pelaquele prédio, de saber que manta não pode ser perfurada. Uma vez a manta perfurada, ela perde a sua eficácia. E automaticamente o vazamento ele vai procurar um lugar para escoar. E perde a garantia E perde também. a garantia da construtora. Se a construtora já não fez, talvez, um serviço legal e ainda tem uma manutenção ruim ou uma falta de fiscalização, isso prejudica todos os condôminos, né? E na maioria eles não têm conhecimento disso, porque eles se garantem naquele profissional que eles colocaram ali para administrar, que é o síndico, que é o gestor do condomínio. Então nós fizemos tudo, fizemos o teste de estanqueidade, enchemos a laje por 3 dias, 72 horas, chamamos alguns moradores como testemunha. Colocou aquele corante para ver se vazar, né? Exatamente. É. Fizemos todos os testes para mostrar que a obra foi concluída. Eu, geralmente, quando eu faço uma obra, que é feito todos os testes, nós assinamos um termo. Esse termo passa para o crivo do conselho. O conselho também tem essa ciência para a gente poder dar essa ciência à população condominial. E fica lá no site da administradora, porque amanhã a Grace não é mais a síndica do condomínio, que pode ocorrer. E aí, quem fica com essa informação? Porque a informação não é do síndico, é dos condôminos, né? É do condomínio. Então, nós subimos essa informação e deixamos tudo lá bonitinho. Estou fazendo obra de fachada. Por quê? Essa construtora já está judicializada, antes mesmo da minha gestão, pelo antigo gestor. É um prédio de 7 anos e com 3 anos já se mostrava os vícios construtivos de infiltração de fachada, que é muito normal no nosso segmento. Não deveria, mas é normal, principalmente em prédios que não é de alto padrão, né? Eu não sei como que as construtoras deveriam fazer para melhorar custo e benefício, para poder entregar um resultado bacana, mas infelizmente a gente tem essa prática no nosso Olha, mercado. normalmente é só fazer o que os caras aprenderam na faculdade de engenharia, não é muito difícil. Então eles precisam voltar para a faculdade. Mas aí falta a parte das finanças, que eu acho que não, eles têm não. que Ajustar a ajustar, finança exato, com o projeto. com o projeto. Então isso Mas a gente incide vê bastante. uma ou outra má construtora errando assim feio, e também em prédios de alto padrão, chiques, etc. Problemas assim terríveis, mas aquela história do caixão era um prédio maravilhoso, assim, tipo, mas fazem mal. Então, eu pessoalmente acho que ainda falta uma certa punição pelo dano moral que isso ocasiona. Tudo bem, você vai falar, é um cano, tá legal. É um pé. Eu não queria estar na sua pele nessa hora né? Não mesmo. Nem do seu marido. Nem eu queria estar na minha pele Aliás, naquele momento, mas não tinha opção, Pior do né? que não, você é do seu marido. Imagina Não, o que mas ele ouviu. não, Imagina o que ele mas o ouviu. pior é que quando ele chegou, eu já tinha resolvido tudo. Aí O você cara ouve já todo tinha dia. arrumado, Eu já ouço estava todo tudo. dia isso. Já estava tudo certo, mas realmente a pressão que você tem dos vizinhos e você não tem apoio, aquilo ali é muito triste. Então eu resolvi, aí depois que eu resolvi, a vizinha falou: Nossa, você ainda resolveu hoje, nossa, foi ótimo, foi rápido. Eu quase falei, né? Quase fui linchada, né? Essas dores a gente compartilha, né? Quando os vizinhos começam a pressionar, geralmente os síndicos. É assim, a gente está numa geração
tão imediatista, mas tão imediatista, que é absurdo o nível de chamados que a gente tem via WhatsApp. Hoje eu administro mais de 3.000 unidades, então assim, é absurdo a quantidade de chamados que a gente tem no WhatsApp e de coisas assim que as pessoas querem para ontem. E coisas que a gente acaba de ficar sabendo, né. Então tem coisas que a gente consegue ser rápida na ação, mas tem coisas que a gente depende de terceiros. Tem E coisas que quando você precisa depen parar para pensar também, e se a sabe? gente não Vamos para, entender o que traça uma aconteceu. estratégia, planeja, a gente faz errado. Olha, e tem E coisa que também não é da nossa É isso que conta, eu né? queria falar. E às vezes tem problemas que não são nossos, Eu que tenho um estão amigo, terceirizando pra gente. o Tony, advogado, amigão meu. Ele um dia me liga, pô, eu vou abandonar essa história de ser síndico. Prédio pequeno, síndico, tá? Vou abandonar essa história de ser síndico, eu não sei isso mesmo. Falei, pô, Tony, o que que houve? Né? Então, o gato da vizinha pulou da janela e foi para a árvore. Ela me liga à meia-noite para eu acordar e buscar o gato, porque eu sou síndico. Ela, pô, não tenho nada a ver com isso. Nem o Eu bombeiro não sou vai para bombeiro, pegar, eu né? não sou bombeiro. Agora, um ponto que a Grace trouxe aqui sobre ela, quando assume o condomínio, documentar e coisa e tal, independente de ser construtor ou se, enfim, é um condomínio que já está instalado há muitos anos. Jax, o que mais é importante para um novo síndico fazer ao assumir um condomínio, principalmente nessas questões relacionadas à manutenção e conservação? Primeiro que eu quero te elogiar, assim, já ganhou mais um fã. Estou estudando muito Já para ganhou isso. mais um fã. Mas é o seguinte, a gente está acostumado a chegar nas coisas e ver elas prontas. Então eu entro num ônibus e não vejo se o pneu está em ordem, etc. Porque a contrapartida existe um dever da companhia de ônibus de responder por qualquer coisa que aconteça lá dentro. Em compensação, ninguém te indeniza quando o ônibus quebra, você fica lá naquela fila do segundo ônibus, né? Mesma coisa com o avião, a mesma coisa com uma série de coisas. Você entra num prédio, você em geral não pensa muito nisso, nós vimos aí no que dá. Quando você assume um cargo, uma gerência, numa empresa, num condomínio, num escritório, onde quer que seja, você tem que fazer um checklist inicial de como é que você está recebendo. Que é isso que a Grace faz, eu sei que você também faz, Bruno. Como é que eu estou recebendo? Os livros estão em ordem? Então, a documentação. Os tributos estão em ordem? Devo tirar uma certidão de todos os tributos, contribuições, etc., para ver se está tudo ok? Pode ser que não esteja. E você não viu? Está aqui a certidão. Te dei a certidão. Será que a certidão é falsa? Chove certidão falsa por aí desde sempre. Então eu vou lá e tiro. Não é caro. Aliás, muitas delas são de graça. Sim. Né? Então, dá trabalho, é chato, mas tem que fazer. É fazer quase que uma due diligence que os advogados estão acostumados a fazer quando uma empresa A compra uma empresa B, ou quando uma empresa A compra um terreno. Eles estão já acostumados disso. Tem cursos ensinando due diligence de aspectos imobiliários. Está cheio. É importante ter uma lista, um checklist. Certidões, estado da engenharia. Eu realmente achei bacana chamar um engenheiro para dar uma vistoria. Os engenheiros fazem isso, eles têm toda a tecnologia do mundo. Um contador, contabilista, para ver como é que estão essas certidões todas, eventualmente um advogado também. As atas existem, estão registradas, está votado, etc. Não é nada do outro mundo, mas é essencial. Porque é a partir daí que está fixada a responsabilidade desse novo gestor. Ele é responsável, mas tem coisa que não foi ele que fez. Como é que é? É importante documentar sempre em assembleia. Eu também Sim. sempre trago, após esse levantamento, uma assembleia Sobre o específica sobre esse assunto, para a gente deixar tudo documentado. Aliás, em assembleia, eu acho que tem. Lembra que eu falei que nada do que a gente fala vale? Não tem valor? Então, em assembleia, eu tenho visto realmente as pessoas gravando e guardando a fita da assembleia. Não foi isso que eu disse, foi sim. Está aqui. Foi sim. Então, acho importante. Mesmo as eletrônicas, que são mais fáceis ainda de gravar, né? Tem gente fazendo ata notarial de assembleia para não ter dúvida, o que eu acho um exagero, mas cada um sabe do seu, né? Eu acho que são cuidados de prova importantes. É aí que morre o direito da gente, né? Na falta de prova. Ou aí que surge o direito da gente. As duas coisas, o que Exato. falta e o que surge. E agora, Bruna, por mais que o síndico se esforce, tenha a famosa comunicação multicanal, parece que esse continua sendo um desafio. Conta pra gente como é que foi a reforma do mercadinho lá no seu condomínio. Olha,
É o que a gente fala, né? Como síndico, a gente tem diversos causos aí que dá pra gente fazer vários livros. É, como sempre, né, a gente tem nos condomínios, nos mercados, né, que são conveniências, eu digo mais, né, não nem dá para falar mercado, mas as conveniências que são primordiais. E nesse caso específico, a gente levou para uma atualização desse mercadinho, né? Então, a gente levou em assembleia, a gente tinha um engenheiro responsável, a gente tinha toda a documentação, a RT, porque é importante, não é porque a obra é do condomínio que eu vou deixar de ter as documentações. É importante que quanto o condomínio, assim como nós exigimos dos moradores, dos condôminos, é importante que a gente também siga as legislações e as normas. Então, nesse caso, a gente tinha tudo, tinha todo um cronograma, então a gente já tinha aprovação em assembleia, já tinha data, já foi comunicado o cronograma, e aí começou a obra. E aí começou a obra. Ah, temos um pequeno detalhe. Com a pandemia, a gente teve bastante ascensão do home office, e as pessoas também trabalham dentro dos apartamentos. Então, com isso, começou o meu transtorno com a obra. Não era só o barulho da furadeira. No mesmo momento que começou o barulho da furadeira, começou a ligação dos moradores, dos condôminos, exigindo que a gente parasse, que era um absurdo, porque ele estava trabalhando. Ele E que ele estava não tinha sido e que ele comunicado. não tinha sido comunicado. Eu falei assim, então, a gente teve algumas comunicações em relação ao cronograma, né? Então, primeiro que a gente teve a aprovação em assembleia, foi disponibilizado o ata, a gente tem as comunicações de elevadores, né? No condomínio a gente tem o eletromídia, então a gente fez a comunicação, a gente tem os grupos de transmissão de WhatsApp que a gente manda e temos também via administradora. Eu mandei por todos os canais com o cronograma da obra, informando que naquele horário ia ter o barulho, inclusive é um horário permitido pelo regulamento interno do próprio condomínio. Das 8 às 17. Das 8 às 17, horário comercial. E aí, meu telefone não parou, tive que me deslocar para o condomínio para poder fazer ali um gerenciamento da crise, porque aí se tornou, né, uma crise, porque ameaçou ligar a polícia, falou que ia chamar a polícia para parar a obra do condomínio, para embargar. Aí eu falei: olha, calma, eu vou pedir para eles pausarem neste momento, a gente vai sentar, vai conversar. Eu fui para o condomínio, conversar com os moradores, sempre com o melhor trato, né, tentando trazer o problema, mostrando: olha, gente, isso é uma obra para o bem comum, que a gente tem todas as aprovações, foi feita a comunicação. Eu entendo que você tem um home office, mas tentar gerenciar também esses horários, porque é ciência do horário de obra, senão a gente não consegue fazer a obra dentro dos condomínios. E aí foi entendido, eu mostrei para eles os comunicados, e realmente ele não estava no grupo de transmissão, não abriu os e-mails da administradora, não pegava elevador. Aí, assim, então pior que ele morava no térreo mesmo, esse. E aí eu falei, então, você também, enquanto condômino, você também precisa estar nos canais. A gente disponibiliza, a gente mostra os canais oficiais. Então, assim, não tem como bater de porta em porta e falar, olha, tal dia, né? Então, assim, a gente tenta fazer o máximo possível, trazendo as comunicações, os cronogramas. Aí informei ele, né? Naquele dia a gente parou a obra, reestruturei toda o cronograma e falei, olha, tal dia teremos, você, por favor, entre no grupo de comunicados. Mas isso gera um transtorno e para os demais que estavam querendo a obra mais rápido, para nós que está na gestão, né, do A condomínio. pior coisa é uma pessoa dentro de um coletivo desavisado. Porque é uma pessoa que mora dentro de um coletivo, não faz parte daquele coletivo e quer atendimento individual. E não quer fazer parte, né? Porque tem muitos que não Não querem. ouve a Rádio nunca, Carpete exato. também, né? Exato. Mas, Jaques, o que a gente faz com esses moradores Eu acho que esses que moradores, eles moram, mas então, não fazem... eu acho que Eles não aquele querem se resgate, integrar, né? integram. é aquele resgate de... Eu acho que eu te contei. Eu tenho uma confidência, para quem não sabe. Eu sempre falei de condomínio, mas eu nunca tinha morado em condomínio. Aí é fácil, né, Jackson? Me ajuda. Você tá morando em condomínio faz 2 anos. Vai completar 2 anos agora, né? Então, quando você muda para um condomínio, você tem que se adaptar a algumas coisas. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu tive que me adaptar foi a coluna da garagem, porque bate, pá! Era uma borracha Falei, ué, pô, da onde surge essa coluna aí? Tudo bem. Ralou o carro inteiro já? Alô o carro, vende um carro grande, compra um menor, mas você vai se adaptando, né? Você barulho. começou a ler as atas? Eu leio as atas, eu leio, eu gosto de ler, né? E o regulamento, que é o mais importante para Sim, chegar. eu leio tudo. Já que Agora, nunca morou. você começa a falar, poxa, bom dia, querido vizinho, né? É uma coisa que você não tem na rua, né? Você cumprimenta, você não vai. Quem que falou do top? Né? A gente teve uma Você que estava falando do top. Eu não desço assim de
só de calção, sem camiseta lá para a piscina, que eu boto uma camiseta, mas tudo bem. Você vai se adaptando a morar em alguém. Eu sempre lembro que o meu vizinho de vaga, ainda bem que não foi nele que eu bati, foi em outro. Mas ele chegou, é um senhorzinho, ele falou: olha, você se incomodaria de sempre parar teu carro mais para lá, porque eu tenho um problema de coluna, para entrar aqui é complicado. Tudo bem. Aí o que, que me custa parar um pouquinho para lá? Nada. Fiz o bem? Fiz. Pronto, ganhei um amigo lá no condomínio, sem problema nenhum. E não precisou chamar o síndico. chamei o síndico. Essa é a Sabe melhor dessa parte. história. O síndico não sabe dessa história. Mas você tem que saber que você está vivendo numa comunidade. E Se é eu isso que mudar- está Se eu faltando. mudar para esse prédio, eu vou ter que Olha, lembrar. a maior prova que as pessoas não entendem a coletividade dos condomínios é que você tem uma assembleia de sorteio de vagas e ela dá praticamente unanimidade, dá praticamente 100% das pessoas, e numa escolha de um gestor do seu condomínio, não dá 10 pessoas. Não vai. Então, assim, isso mostra que a gente ainda precisa evoluir muito quanto sociedade, quanto condomínio, quanto moradores, do coletivo, Eu acho do que entender. tem. Agora, você sabe, você está falando, não, vou para alto padrão. Eu acho que alto padrão dá mais problema do que baixo padrão, pelo menos na minha experiência. Para baixíssimo padrão, existem programas de treinamento do condômino, patrocinados pelo governo. Então, são professores que vão lá, olha... Assistente social, que vai apoia. um monte de gente ensinar a morar num prédio, o que é normal. Tem gente que nunca viu alguns equipamentos. Tem gente que nunca viu equipamentos, tem gente que não sabe muito bem o que é meu direito, seu direito. A importância, para que serve a cota condominial? serve? Porque falou, nossa, eu vou ter que começar a pagar isso, mas nunca paguei na minha puxa, vida. É clube. Tem gente que pergunta, a luz da minha casa vai dentro da cota? Eu falei, não, você tem que pedir o seu relógio, porque falta conhecimento. Então, é preciso. Agora, esse conhecimento, pelo menos é dado para esses moradores mais humildes e não é dado quando eu compro uma cobertura aqui na Vila Nova Conceição. E é preciso que se dê. Tipo, querido, você é rico, mas não manda. Né? Você é dono de tudo. Não Exato. precisa falar É só pro da sua cara. fração Você tem a fração ideal. Tem a sua Eu acho fração até que é ideal obrigação do síndico falar. Eu fui falar isso e eu fui. Foi fuzilado ali com Quase um olhar. olha, você tem um pedaço da fração ideal. Tipo um pedaço da pizza, pra quê? Eu fiz para fazer uma analogia e não para desmerecer. Mas uma analogia, a gente quando come uma pizza não é tudo dividido por frações. 8, né? Geralmente 8 pedaços. Então eu fui fazer uma analogia, né? Nossa, foi a pior coisa. Você está falando que eu comprei um pedaço de pizza? Eu falei, não, eu quis fazer uma demonstração de uma coisa assim mais menos técnica. Porque às vezes as pessoas não entendem. Pra parte tangibilizar. técnica. Nesse caso, você Entendeu? comprou um pedaço de condomínio. Não foi bem uma pizza, mas um pedaço de condomínio. Mas exemplo o que torta. falta nas pessoas? Conhecimento. Mas Porque é um quando as conhecimento pessoas- mais sofisticado. Não, Sofisticado que eu digo cultural, sofisticado cultural no sentido, o que eu estou fazendo aqui? Estou morando neste bairro, nessa cidade, neste condomínio. Eu acho as pessoas têm que lembrar. Aliás, vou abrir um negócio. Eu tô tentando escrever por A mais B, provar. Todo mundo já reclama das bolhas, meu filho mora numa bolha, sai daqui, vai para outra bolha que é a escola, e sai de lá, vai para outra bolha que é o mercado. E essa é a vida do meu filho. Todo mundo reclama. Eu tenho pensado bastante nisso e, de fato, já tem muito filme sobre isso, de fato as pessoas estão vivendo em bolhas. Só que ao viver em bolhas, eu acho que chegou agora aquele momento que a bolha explodiu. As ruas estão infernais. Hoje, vindo para cá, tinha um cara dormindo dentro de um saco plástico preto, que eu não sabia se ele estava dormindo ou estava morto. Na calçada. Eu chamei o guarda, olha. E o guarda falou, você sabe se ele está morto? Eu falei, não quis mexer. Eu tô te Preferia comunicando avisar, justamente pra preferia você fazer. avisar. Mas aqui, pô, eu estava aqui, eu estava no centro ali, num lugar lá bom, né? Não é? As pessoas têm que olhar do muro para lá e não do muro para cá. Nós vamos ter esse problema gravemente quando acabarem de ficar prontos esses novos condomínios, que espero que sejam os administradores, síndicos. Por exemplo, tem condomínios sendo construídos em regiões muito feias, muito deterioradas de São Paulo. Só na propaganda não aparece isso.
Tipo, mas é muito feio. Alguém vai ter que cuidar daquele entorno. Eu lembro de uma construtora muito bacana que, ao lançar uns prédios, há 1000 anos atrás, ao lançar uns prédios perto de Paraisópolis, o que eles fizeram? Eles pintaram todo o entorno, melhoraram o bairro, pronto, o meu prédio está numa zona legal. Olha que bacana, ele ganhou dinheiro com isso, as pessoas ficaram felizes, está todo mundo feliz, né? Aliás, ele ganhou prêmio até. Foi um negócio bacana. Esse tipo de pensamento, nós vamos ter que ter, nós condôminos vamos ter que ter, de pensar para lá. Tipo, o seu faxineiro, quando varre a calçada do seu condomínio, varre só a calçada do seu condomínio ou dá uma varridinha também do lado? Nós temos que começar a pensar nesse tipo de coisa. Eu acho que é um começo de interação. Temos que começar a pensar. Para a minha geração é muito fácil criticar todo mundo. Esses caras ficam só no celular, ninguém conversa com ninguém, né? Se eu quiser paquerar você, eu vou ter que mandar um notes, um WhatsApp. Não é? Vou ter que mandar um WhatsApp para você, porque senão não vai dar. Mas a gente tem que estimular essa conversa. Dentro do condomínio, especialmente, é onde a gente mora, onde a gente trabalha. Agora, fazer as pessoas lerem as coisas tem um limite também, porque a criatividade esgota, as ferramentas esgotam. Aí acho que não tem muito, tem que documentar, aí tem que ser Eu acho chato, que não, eu burocrático, acho que né, pode fazer que Jax? nem eu. Olha, você me chama porque eu sou advogado, né? Você acha que eu sei das coisas. Eu não sei, eu trouxe cola. Lembra quando vocês iam na escola? Vocês iam na escola? Olha aí, cola, tá cheio de cola aqui, ó. Artigo Código Civil, tabela, tudo. Pergunta o que você quiser, eu tenho na cola aqui. As pessoas têm que ir com cola. Agora, que cola? Regimento, que cola? Convenção, que cola? Lei, Código Civil, que cola? Atas. Laudos, avisos do síndico, atas, etc. Uma coisa Para não ficar de papo furado. que ela comentou que é muito importante nas nossas gestões, né, nos condomínios, é a questão da comunicação. E quando a gente coloca uma comunicação muito escrita, sem ser colocado algumas coisas para o fácil entendimento, e isso eu tenho eletromídia em um dos meus prédios, os outros que eu ainda não possuo, a gente acaba fazendo uns desenhinhos para mencionar o ato da coisa com a escrita, para ver se as pessoas, porque a gente tem uma cultura no nosso país, e não é cultura de São Paulo, de estado X, é cultural do nosso país. As pessoas têm preguiça de ler. Então é mais fácil o que é visual. O visual eu consigo identificar e consigo compreender. E o que eu não compreendo, eu pelo menos vai gerar um ponto de interrogação. Por exemplo, mandei lá da laje o que está sendo feito da obra. O que eu faço? Eu, Grace, né? Eu não sou nenhuma blogueirinha, mas eu faço vídeos comigo, aparecendo o meu rosto, para mostrar que eu estou na obra, né? O meu celular tem uma tecnologia que permite. Olha, hoje eu estou aqui na obra. Me explica aí, fulano, como que nós vamos fazer hoje? Qual que é o passo a passo? Porque isso é um documento. Então, da forma comunicativa, eu já estou fazendo uma comunicação na lista de transmissão, que é o que me permite fazer isso. Eu faço formalizado, tudo bonitinho, onde eu tenho que fazer para ficar o registro, mas eu faço muito vídeo explicativo, porque eles conseguem ver, né, de uma melhor forma e mais assertivo. Mas é legal, você investe na comunicação propriamente dita. Quando eu mudei para esse Lógico que prédio não é que eu todo falei, dia que a gente tá com aquele Exato. espírito da coisa. É porque a gente né? tem que entender que tem na meio- maioria das vezes, Que sim. tem diversos meios de comunicação, né? Então a gente tem que entender o nosso público para a gente poder atuar para que ele tenha o entendimento. Eu também faço vídeo, às vezes eu mando áudio, eu vou variando para que a gente tenha de diversas maneiras a você questão da sabe que essa comunicação. coisa de escrito, quando eu mudei para esse prédio aí, há um ano e pouco atrás, tinha uma coisa que me incomodava, que eram os avisos do síndico no elevador social, né? Eu nunca tinha morado em prédio, eu falava, pô, quem vier me visitar tem que ver que eu tenho que economizar água. Meu prédio de alto padrão, e aqui o síndico falando, economize Esse água. papelzinho feio. Eu tava incomodado. Aí eu pedi na primeira reunião, daria para tirar aquele aviso? 3 caras falaram, que aviso? Virou paisagem. Virou paisagem. Paisagem. Mas ninguém lê aquilo lá. Não. Então, Por isso que é importante a nossa eletromídia. Exato, E com as porque telinhas para os aparece nossos o condomínios, que negócio, vai... É porque chama atenção, né? Tem as não, imagens. vai passando, não fica aquilo só. Estático, porque aí a pessoa que está subindo lá, eu tenho condomínios com 20 andares, 17 andares, a pessoa vai subir tudo e naquele mesmo papel. Tem na eletromídia, aí tem os recadinhos, tem o comunicado, ele vai ver o aviso, o visitante.
E o que a gente precisa é que os condôminos vejam o que é necessário. Eu não preciso que o visitante saiba das particularidades. Então, por favor, Eletromídia, nos nossos Ó, prédios. Carla, tem que providenciar um pro prédio do Jax. Isso já foi uma reivindicação, gente, aqui ao vivo. Aquela campanha que o Síndico Net organizou um tempo atrás, aquele pacificando o condomínio. Eu acho aquilo lá um espetáculo até hoje, tá? Eu prefiro os que os que aparece a Taula, que é a síndica, não os meus. Mas é bárbaro, porque é um puxão de orelha nas pessoas, de, pô, meu, se manca. Você não, E aí, ó, para quem tá assistindo. Aliás, se manca devia ter todo o começo de ata, né? Deixa eu só fazer uma pequena explicação aqui para quem está assistindo esse vídeo. O que o Jax falou agora? É uma série chamada Pacificando Condomínios, que são 11 episódios que falam sobre situações que acontecem nos condomínios, situações muito comuns, que são para educar os moradores a viver melhor em condomínio e resolver conflitos. Então tem assunto que fala sobre obra, cachorro, gemido, garagem. Ixi, tem, ó, são 11 Olha, é temas. basicamente um filme sobre carro e sexo. E vocês podem assistir, vocês aí podem assistir no canal no YouTube do Síndico Net. É só buscar por Pacificando Condomínios que estarão lá e vocês podem assistir e mandar o link para os seus moradores, jogar no grupo do WhatsApp, que daí eles vão receber o recadinho ali muito bem dado. E que Discreto, bacana, né? né? Discreto. Agora nós aqui hoje, como síndicas, né? Vamos fazer essa tarefa de casa. Eu estava participando de uma assembleia e o bom que partiu de um morador, né? Que a gente estava discutindo a questão do vidraçamento, enfim. Aí o morador virou pro outro explicando, né? Sem discussão, foi uma assembleia, assim, que me surpreendeu bastante. E aí, simplesmente, um vira e fala assim, olha, não se pode ter tudo, porque eles iam ter dificuldade para limpar uma parte do vidraçamento por conta do tipo que eles iam usar, né? Aí eu fiquei usando, falei, olha, realmente, isso é uma frase que a gente poderia utilizar, mas vai a gente utilizar que não se pode ter tudo. E é extremamente importante para dentro dos condomínios, que as pessoas precisam entender que você vai abrir mão, você vai ter que fazer escolhas e você vai abrir mão do seu individual em prol do coletivo e você mora num coletivo, né? E aí Música dos Rolling Stones. Exato. You can always get what you want. É isso, ó, a trilha sonora aí da próxima assembleia. assembleia. Da próxima. Mas já tem que ir com a tecla SAP, né? Para as pessoas deixarem bem explicadinho. Mas falando nessa questão do... Voltando e para a gente fechar aqui a conversa, porque ó, já passou 1 hora, gente. O tempo passa muito rápido. Voltando para o seu caso da obra do mercadinho versus home office versus pessoas que não leem os comunicados das 1000 maneiras que a gente divulga. Eu acho que é super importante a gente aproveitar esse assunto. E o Jax fez um artigo muito bacana para o Síndico Net sobre home office. Que assim, a vida hoje... As pessoas vivem tudo dentro do condomínio. Ela mora, ela trabalha, ela tem lazer, enfim, tudo acontece lá. E trabalhar tem que se conciliar com todas as outras coisas que acontecem no condomínio. Então não é porque você está trabalhando que o mundo inteiro vai parar por sua causa, ou por mais que tenha 20%, 30% dos apartamentos, as pessoas trabalham. Não, vai ter o vizinho que vai fazer a reforma, vai ter a criança que vai chorar, vai ter a pessoa ali que vai falar na janela, cumprimentar o vizinho, vai ter a criançada brincando no playground. E eu lembro que você fez um artigo muito bacana falando sobre a vida vai mudando, as coisas vão evoluindo. Então eu acho muito pertinente falar sobre isso. Conete, o tratamento lá não é sociológico, não. É legal mesmo, é coisa de advogado, não é um texto assim. O texto, mas basicamente é o direito de cada um poder exercer essas atividades com toda a legalidade e, ao mesmo tempo, respeitar todo exercício e legalidade dos demais. Então, o teu filho vai jogar bola, eu vou trabalhar e você vai ouvir música no nosso condomínio e nós todos vamos nos respeitar. Até chegar a um ponto, e aí que eu acho interessante, até chegar ao ponto em que todos nós vamos chegar à conclusão que nós temos que fazer algum tipo de obra, eventualmente. Pode ser que todos nós nos reunamos e façamos uma sala de música, para você ouvir música. Ou, sei lá, uma cobertura da quadra de futebol. É uma obra necessária do mesmo jeito que foi necessário, em algum momento no passado, as pessoas construírem grades nos condomínios. Os prédios não tinham tanta grade quanto tem hoje. Pega aí uma fotografia de São Paulo, anos 60, 70, não era nada disso, não é? Não era nada disso. Agora é que onde você vai tem grade, tem muro, etc. Mas não era assim. E talvez chegue esse momento da gente fazer novas obras. Como é a obra da portaria eletrônica ou não? Como é a obra de um monte de coisas
que todo mundo quer, né? O mundo não é estático. É isso que é importante. Tá? Eu acho que eu falei aquela hora das pirâmides. Se fosse hoje, a pirâmide não ia ser igual. Ia ser com outra tecnologia para atender os. Eu falo muito que os condomínios, eles são seres vivos, né? Porque eles vão mudando, eles vão se adaptando, você vai vendo as demandas daquele condomínio, você vai ter que gerir com qualidade, mas de acordo com as demandas daquele, não que seja muito diferente de um e de outro, mas você tem as peculiaridades. Você tem a parte geral, né? Que a gente fala muito que o síndico ele é um generalista, então você tem que ter esse dom não digo dom, porque a gente pode aprimorar, mas você tem que saber gerenciar isso, porque ali você está vivendo, você está trazendo um ambiente que está em transformação constante. Você não consegue, como você falou, não é estático. Então, eu sempre falo que é um ser vivo. Então, está ali sempre mudando, se adaptando, se atualizando. Que foi com o caso da pandemia, veio o home office para dentro dos condomínios, que até então você não tinha nos residenciais. Então, assim, é tudo uma adaptação e que você tem que sempre estar lembrando o outro, né? No coletivo, tá tendo esse trabalho primordial. E eu acho isso importantíssimo. É isso. Gente, esse papo poderia ir aí à tarde adentro, porque, enfim, a gente vai lembrando de outras histórias. Eu mesmo teria mais algumas aqui do meu condomínio para contar para vocês, para a gente dar risada e tentar buscar soluções, porque o que não falta são histórias aqui para contar. Mas a gente está chegando ao fim de mais um episódio de Causos de Condomínio, na nossa série exclusiva do Síndico Net em parceria com a Eletromídia. Muito obrigada, Jacques Buchatsky, por você estar aqui com a gente mais uma vez. Um prazer estar com vocês duas, com você, com vocês, e falando desse assunto. Bacana. Com a Grace Rosa, muito obrigada, Eu que síndica agradeço. profissional, por estar aqui com a gente. Quero deixar aqui, se eu posso, um recadinho para os condôminos, né, em geral, sobre a Eletromídia, né, que é uma parceira do Síndico Net, e vocês que geralmente nos cobram todos os dias coisas que estão no Síndico Net, vai lá ver os episódios, todos os conteúdos, né, que nos ajudam, porque lá tem diversas informações que ajudam a administrar o condomínio no coletividade. Bacana, é isso Obrigada, mesmo. viu, pelo convite. A gente que agradece a sua presença e Bruna de Souza também, que compôs aqui essa bancada com a gente. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Eu fico sempre contente quando a gente tem esse tipo de convite, porque é importante, quanto mais informação a gente traz, os causos que a gente tem, mas assim, no detalhe, para que o morador veja, é sempre muito importante, e esse é um papel primordial do Síndico Net, eu agradeço muito. Ai, que bom. E agradecer a nossa plateia maravilhosa. Obrigada pela participação de vocês em mais um episódio. E no próximo e último episódio da série Causos de Condomínio, nós vamos falar de um daqueles problemas que eu, na minha opinião, acho que é o campeão das reclamações, que são os barulhos perturbadores. Então, eu te espero lá.